Pessoal, domingo nós não temos nosso noticiário, porém hoje vocês verão um trecho da entrevista entre Glenn Greenwald e o filósofo russo Alexander Dugin. A entrevista foi dublada com inteligência artificial, então podem ocorrer algumas intercorrências com o ritmo da fala, mas peço a compreensão de vocês. Glenn confrontou como a Rússia pode ter legitimidade na luta contra o globalismo com um regime autoritário. O link da entrevista completa no Rumble estará na descrição. Fiquem agora com as perspectivas do assunto sob a ótica de Dugin. Deixe-me perguntar sobre o motivo em jogo nesta agenda que você está descrevendo. Como a agenda globalista de impor o que eles descrevem como democracia liberal em outros países. Se você voltar para os anos Obama, onde eu acho que muita da hostilidade entre os EY e a Rússia começou com o Departamento de Estado de Hillary Clinton e ao longo dos anos, obviamente os Estados Unidos estão perfeitamente felizes em se associar e lidar com, e até mesmo impor, regimes muito ditatoriais. Quando houve protestos no Egito pela democracia por parte dos estudantes, o governo Mubarak estava muito próximo dos Estados Unidos. Hillary Clinton falou sobre o primeiro-ministro, o presidente e a senhora Mubarak serem muito amigos de sua família. Na Arábia Saudita e nos Emirados, em todo o mundo, os Estados Unidos têm se associado e estado muito satisfeitos com regimes ditatoriais. Então, quando há esse esforço para usar essas agências para mudar o governo da Rússia, mudar o clima político na Europa Oriental e coisas do tipo, não me parece que o motivo seja, eles querem apenas espalhar a democracia porque amam a liberdade. Qual você acha que é o motivo e por que houve esse esforço para tentar minar a estabilidade e outros governos na região, incluindo o seu? Então, em primeiro lugar, eu acho que isso foi um tipo. Existem duas linhas, duas escolas nas relações internacionais, como você certamente sabe, realismo e liberalismo. De acordo com o realismo nas relações internacionais, você pode lidar com qualquer governo se eles estiverem dispostos a, qualquer governo se estiver disposto a cooperar com você, a seguir sua linha, a apoiá-lo, e você simplesmente ignora se eles são ditatoriais, autoritários, democráticos, liberais, socialistas, comunistas. Isso é de importância secundária. Isso é realismo. Então você deve seguir seus interesses nacionais e todo o resto é de importância secundária. Essa era a posição de Kissinger, a posição de John Mearsheimer. Isso é realismo clássico nas relações internacionais e, em parte, os Estados Unidos se baseiam nessa linha, nessa escola. Então, o que é bom para a América é aceitável. Então, se tudo democracia ou política está em nosso interesse. O liberalismo e as relações internacionais são um sistema totalmente diferente. Então, essa é a ideia de que você deve combater o autoritarismo em qualquer país, incluindo nos Estados Unidos, na Europa. Então, ninguém é perfeito. Então, precisamos tornar a democracia mais funcional, mais igual, mais tolerante, mais woke, em certo sentido, e começando por aqueles regimes que abertamente não são tão liberais ou são chamados assim. Então, esse é o tipo de ângulo diferente. Mubarak era o amigo dos Estados Unidos e de Israel, nada contra eles, mas ao mesmo tempo ele era abertamente autoritário. Como o general Sisi. Sim. Não há grande diferença. Eles pertencem a campos ideológicos diferentes, mas os métodos que usam no governo são mais ou menos semelhantes. Então, o liberalismo e as relações internacionais, que é o globalismo e o liberalismo de esquerda, como chamam agora nos Estados Unidos. Portanto, é uma abordagem totalmente diferente para os assuntos internacionais e, nesse sentido, a Rússia representa uma espécie de Estado civilizacional independente com uma filosofia política diferente, com valores diferentes. Para nós, aos nossos olhos, nós somos democráticos.
mas aos olhos dos globalistas nós somos autoritários. Então, a ideia de derrubar o sistema político russo se encaixa perfeitamente nesse liberalismo e nas relações internacionais. O mesmo com o Oriente Médio, os Estados Islâmicos, e essas escolas normalmente, durante os últimos 100 anos nos Estados Unidos, competiram. Elas estavam mais ou menos em equilíbrio. Então, um passo de forma realista, o outro de forma liberal, e elas cooperaram de alguma forma. Mas, após a queda da União Soviética, os liberais nas relações internacionais venceram, porque, segundo Fukuyama, eles observaram que agora é o momento da unipolaridade. Então, todo mundo deveria se transformar em democracia liberal. Chega de realismo, chega de Estado nacional. Precisamos destruí-los, precisamos chegar a um governo global. Isso é parte normal dos manuais de relações internacionais na seção dedicada ao liberalismo e relações internacionais. Isso não é teoria da conspiração. Governo mundial é um conceito político lógico e sociológico do liberalismo nas relações internacionais. E esse foi o tipo de movimento desequilibrante. Concentrar tudo nessa abordagem liberal global. E eu acho que isso foi a perda do equilíbrio e Trump está restaurando isso. Então ele não é contra a democracia liberal, mas é contra uma atitude irrealista em relação ao mundo e à política mundial. Essa é a responsabilidade ou o papel da América de mudar outros governos. Agora, deixe-me perguntar a você, no entanto, nesta escala que você acabou de descrever de democracias liberais de um lado e regimes autoritários do outro. Antes da queda da União Soviética, todos os americanos foram criados, ensinados. A União Soviética está no extremo do autoritarismo. Não há eleições, não há liberdade de expressão. Se você criticar o governo, vai para a prisão. Todas essas coisas foram ensinadas. E após a queda da União Soviética e a ascensão de Yeltsin e uma certa mudança no relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia, por um tempo havia essa sensação de que, ok, a Rússia está se tornando mais ocidental, há mais reformas democráticas agora. E agora estamos muito de volta à mesma perspectiva da Rússia e do Ocidente, que tínhamos antes da queda da União Soviética. É um regime autoritário. Não houve eleições reais. Pessoas que criticam o governo vão para a prisão. Há uma repressão aos direitos individuais e afins. Nos termos, as ideias que você acabou de usar para descrever a perspectiva dos Estados Unidos, a democracia liberal está aqui, o governo autoritário está aqui. É justo considerar a Rússia mais próxima do polo autoritário? Em geral. Então, acho que quando os Estados Unidos lidaram com a União Soviética, esse era o caminho da propaganda ideológica. Havia dois sistemas competindo em escala global e culpando um ao outro por ser manipulados por grandes financistas ou ser autoritário, totalitário. Então esse foi o caminho do armamento ideológico da Guerra Fria. E havia algum sentido nisso porque a zona de influência soviética era tão grande. Então, influenciamos alguns estados na América Latina, alguns partidos políticos na Europa e na Ásia. Assim, competimos em nível global e nos culpamos mutuamente. Competimos em nível global e nos culpamos mutuamente por sermos algo ruim. Aos nossos olhos, na ideologia soviética, o capitalismo é ruim porque é exploração e tudo mais. No campo capitalista, o socialismo era totalitário e ruim. E isso não era sobre a verdade, era sobre ideologia. Agora, quando o polo soviético colapsou, havia apenas uma ideologia, o liberalismo. Isso venceu em escala planetária. Então, Ant Huntington viu muito corretamente desde o início dos anos 90
que após o colapso de dois campos ideológicos haverá novos atores, civilizações, eles retornarão, eles emergirão. E eles não formarão um polo anti-ocidental ou algo como o sistema soviético, mas tentarão defender suas identidades. Elas simplesmente não coincidem com a ocidental. Portanto, precisamos fazer uma tradução dos termos. Assim, não poderíamos reduzir toda a situação a autoritarismo, seja autoritarismo ou democracia liberal. Isso é absolutamente uma violência contra as diferenças de culturas, termos. Por exemplo, em nossa opinião, poderíamos ter autoritarismo democrático, algo assim. Porque se escolhermos por nossa livre vontade alguém que será considerado como um pai da nação ou figura autoritária, o pai. Há muitas pessoas que acham que os Estados Unidos têm isso agora com Donald Trump, por exemplo. A América experimenta exatamente isso. O mesmo dilema, a mesma questão. Você poderia, por toda a sua livre vontade, preferir algo que não deveria ser globalista, liberal, democrático. E talvez pudesse parecer também autoritário. Esses antigos monumentos, grandes monumentos de Trump já feitos, então passamos toda a nossa história fazendo enormes monumentos para nossos líderes. Então, esse não era o caso dos líderes vivos. Esse não era o caso da filosofia política, da tradição política nos Estados Unidos. E agora com Trump, você chegou imediatamente, em alguns meses, você chegou à mesma conclusão de que talvez as pessoas, a sociedade, as massas, preferissem um líder forte, um líder autoritário forte, com capacidade extra e um direito especial de mudar a situação que você considera estar em condição lamentável. Então essa é a mesma lógica. Talvez você nos entenda muito melhor agora, porque você tem uma das primeiras experiências de quão grande e quão belo algum tipo de autoritarismo democrático pode ser. Mas acho que a única diferença é que a razão pela qual Donald Trump está no poder e, presumivelmente, em alguns meses haverá um Congresso em vigor como resultado disso, é que ele venceu uma eleição livre. Os democratas tentaram colocá-lo na prisão. Os democratas tentaram torná-lo inelegível para sequer concorrer na cédula, mas falharam. Ele conseguiu concorrer e, por todos os relatos, houve uma eleição livre e ele foi escolhido. Presumivelmente haverá outra dessas nos próximos meses para o Congresso e outra dessas em 3 anos e meio para o próximo presidente. Enquanto isso, acho que esse argumento é que, bem, na Rússia, você pode dizer que as pessoas querem um autoritarismo democrático, mas não há eleições reais e, portanto, não é realmente comparável aos Estados Unidos. E quanto a esse argumento? Então, antes de tudo, eu acho que os democratas queriam manipular as eleições e roubar as eleições de Trump, precisamente porque eles tinham medo de que algo assim pudesse acontecer nos Estados Unidos, porque a vontade do povo poderia ser diferente da compreensão de como a democracia deveria funcionar de acordo com alguns conceitos liberais democráticos abstratos. E eles começaram, eu já observei uma vez, Biden disse que a liberdade é mais importante do que a democracia. Então você pode manipular a democracia se sua liberdade estiver em perigo. Então há um paradoxo interno, porque as pessoas que têm eleições livres podem votar no realismo para sua liberdade. Votar em alguém que pode ser considerado por liberais abstratos, teóricos como algo autoritário, algo que não é exatamente aquela pessoa, para alguém que não se encaixa exatamente na compreensão deles de como a democracia deveria ser, não como ela é.
E assim, a democracia que poderia preferir um líder forte e um governo democrático fraco é um fato histórico que coisas assim aconteceram na história. Os liberais estão muito receosos de tal possibilidade. E eleições livres, no seu caso, os Estados Unidos, ou no caso da Europa, é essa possibilidade aberta de escolher quem você quiser e não o que os globalistas sugerem que você deveria. Votar deveria eleger. Então, isso é uma contradição tão enraizada na própria democracia. Assim, a democracia poderia, em algumas situações, como foi a transição da República Romana para o Império Romano, quando o governo republicano estava tão corrupto, incapaz de resolver os problemas econômicos concretos, geopolíticos, militares e de responder aos desafios, que havia a necessidade popular de mudar o tipo de governo da passagem de república para império. Acho que algo assim está acontecendo. Sim, eu concordo. E obviamente você vê no Reino Unido, onde votaram para sair da União Europeia, apesar de terem sido informados pelos que você poderia chamar de globalistas, que não deveriam, você vê o surgimento de muitos partidos. Ontem mesmo na Alemanha, o AfD é agora o segundo partido mais popular. Na França e em toda a Europa, você vê a mesma coisa com a ascensão de partidos populistas, o que você poderia chamar de partidos mais nacionalistas, partidos antiglobalistas. Mas eu acho que o argumento aí é, digamos, que há uma decisão de seguir em uma direção que se poderia chamar de mais autoritária ou menos liberal. Que haverá uma ratificação democrática contínua disso, desde que você esteja realizando eleições livres e justas a cada 4 anos. E isso ainda seria uma diferença, muitos críticos do seu país diriam, do que acontece aqui na Rússia, porque aqui na Rússia você pode pensar que há satisfação com esse sistema, mas você realmente não tem eleições livres e justas para testá-lo. Isso é algo que é uma crítica justa à Rússia? É preciso? E você acha que deveria haver esse tipo de ratificação ocasionalmente? Então, antes de mais nada, eu não acho que tudo possa ser reduzido a esse dilema, sistema democrático ou autoritário. Existem muito mais versões das estruturas políticas do que essas duas oposições. Em segundo lugar, se considerarmos, por exemplo, as eleições russas, como são agora, quando as pessoas votam em Putin a cada 5 anos, você tem Trump à frente dos Estados Unidos, se você tem. Imaginemos o AfD à frente da Alemanha, Marine Le Pen à frente da França, absolutamente eleitos democraticamente, e não há um lobby globalista governando o Ocidente. Então, como você acha que eles reconheceriam as eleições russas como justas, democráticas, totalmente transparentes e responsáveis? Então, tenho a sensação de que sim, eles diriam, eles provariam, porque é contra a lógica dos globalistas. Mas as pessoas poderiam escolher e continuar a apoiar alguém que elegeram como um tipo de pai da nação. E repita isso por 4 anos. Mas você precisaria de alternativas que eles possam, não apenas controladas, mas livres. Por que deveríamos ter alternativas se estamos satisfeitos com o que temos? Mas como você sabe se as pessoas estão felizes a menos que possam permitir que eles expressem isso? Referendo, votação, e eles estão felizes, e não há alternativa. E isso poderia durar o tempo que você quiser. Finalmente, você acredita no seu líder, no seu pai da nação, tanto que você seguirá a sua indicação do sucessor. Então ele, por exemplo, Putin, diria: este cara continuará a minha linha, ele sabe melhor do que nós e vamos acreditar e votar nisso, sem alternativas. Então, às vezes, alternativas são importantes, mas às vezes não. Eles poderiam ser, por exemplo, se houver algum colapso da autoridade de alguma liderança, poderia haver uma maneira diferente de derrubá-la, seja por votos de forma democrática ou não. Existem diferentes maneiras,
Mas se houver um descontentamento radical, insatisfação com o líder governante, figura governante, sempre há uma maneira de acabar com isso. Então, Acho que a se história isso russa foi tem exemplos. Na história americana existe exemplos. europeia, africana, asiática, nós somos, isso é meio que eterno, questões eternas. E Maquiavel disse, se há um governante que está vivo, ele é um bom governante, porque o mau governante não... Obrigado por assistir a este trecho do System Update, nosso programa ao vivo que vai ao ar de segunda a sexta às 7 da noite, horário do leste, exclusivamente no Rumble. Você pode assistir aos shows noturnos completos ao vivo ou ver o acervo de episódios gratuitamente em nossa página no Rumble. Você também pode encontrar episódios completos na manhã seguinte, a exibição em todos os principais podcasts e plataformas, incluindo Spotify e Apple. Todas as informações que você precisa estão vinculadas abaixo. Esperamos vê-lo por lá.